Responda a esta pergunta: o que você faria para a glória de Deus se soubesse que não falharia? O que você faria para a glória de Deus se soubesse que não falharia e, então, no momento em que tivesse uma ideia do que poderia ser, você sabe qual seria a próxima pergunta. Então, por que você não está fazendo isso? O medo é um assassino, e o verso mais citado na Bíblia é o não temas. O medo é a principal barreira que impede as pessoas de fazerem o que Deus as chama a fazer. Crescer significa enfrentar o medo. Então, você valoriza o crescimento o suficiente para estar disposto a ter medo, ou seu medo de evitá-lo é tão alto que você está disposto a pagar o preço da estagnação? Porque o crescimento envolve riscos, e risco significa medo. A escolha é simples: enfrentar meu medo ou evitá-lo e me tornar passivo e estagnado. Muitas vezes queremos a garantia primeiro de que vai dar certo, mas raramente Deus dá a garantia primeiro. O crescimento acontece quando as pessoas estão dispostas a dar um passo sem a garantia. É nesse momento que o crescimento ocorre, baseado na confiança. Eu confio em você, Senhor, então aqui vou eu. Você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto e enfrentar seus medos, porque os medos que você não enfrenta se tornam seus limites. O medo é um convite para evoluir, é um convite para se tornar mais, para ampliar seus horizontes, é um convite para crescer e explorar além do que você já dominou. O Espírito Santo é mais ativo em sua vida quando você está fora da sua zona de conforto. Você precisa sair da sua zona de conforto, enfrentar seus medos hoje e dizer: vou fazer isso hoje, porque você tem adiado isso. Qualquer coisa que você realmente não queira fazer ou que te deixe apreensivo, temos uma maneira de adiar isso para o futuro, dizendo um dia, e esse dia nunca chega, e continua sendo adiado. Deus está dizendo: você não vai viver para sempre. O que isso significa? Significa que o crescimento começa no fim da sua zona de conforto. Eu acredito que você não pode me convencer do contrário: o crescimento começa no fim da sua zona de conforto. Nunca houve um domingo em que eu me senti confortável subindo aqui para fazer o que estou fazendo agora. Muitas vezes, o que as pessoas fazem por medo é ficar ocupadas com o confortável, para evitar o que requer fé. O que você faria para a glória de Deus se soubesse que não falharia? Só há uma maneira de saber: você tem que ir, você simplesmente tem que ir. Então, quando você sentir que Deus te chamou para fazer algo, a única maneira de saber se é Deus ou não é ir. Claro, isso precisa estar alinhado com a palavra dele, claro que sim. Esteja em contato com as pessoas de Deus para ajudá-lo a discernir, mas se você chegar à questão: e se não der certo? Eu não sei, cara, eu não sei. Mas e se der certo? Eu era adolescente, estava em um acampamento e um dia estava lá no fundo do serviço de adoração e o treinador Bully disse: garoto, quando terminarem de cantar, quero que você pregue. E eu fiquei tipo: o quê? Tipo, em 45 segundos. Ele disse: sim. E eu fiquei tipo: treinador, eu sou cristão há talvez 2 ou 3 anos, algo assim. Eu fiquei tipo: treinador, eu não me sinto confortável falando na frente das pessoas. Ele disse: garoto, você disse confortável? Você disse confortável? Ele disse: você acha que Daniel estava confortável na cova dos leões? Você acha que Paulo e Silas estavam confortáveis na prisão? Você acha que Jesus Cristo estava confortável na cruz? E eu disse: bem, treinador, sobre o que eu falo? Ele disse: garoto, isso é fácil, você fala de Jesus, você fala por 30 minutos, vai lá. Então eu preguei um sermão sobre João 3:16 por um motivo: era o único versículo que eu sabia que poderia encontrar na minha Bíblia naquele momento, eu não estou brincando. Eu preguei sobre João 3:16, um monte de criança se salvou, eu saí daquele pequeno palco e o treinador lhe colocou o dedo no meu peito e disse: garoto, quando você ensina a Bíblia, eu vejo 2 coisas acontecerem: eu vejo você ganhar vida e eu vejo eles ganharem vida. Então eu tive que me sentar com meu pai, que na época não era um crente, e partir o coração dele, cara. Eu disse: papai, eu não vou para a escola de medicina, vou para o seminário.
E ele disse: O que é seminário? Sério, nem sabíamos o que era, e eu disse: É escola de pastor. Sabe o que ele me disse? Ele disse: Escola de pastor? Você só trabalha meio-dia por semana, estuda um livro, por que você precisa de uma escola inteira para isso? E eu fiquei tipo: Eu não sei, mas eles te fazem ir. Então eu fiz, e se você apenas confiar não em suas circunstâncias, eu não sei como vai funcionar, não importa, cara, não importa, mas se você confiar nele, não temos ideia do que o amanhã trará, certo? Nós apenas vemos através de um espelho de forma obscura. Então, como você sabe o que ele quer que você faça? Escute, minha teologia sobre a soberania de Deus sobre o chamado que Ele tem em nossa vida é simplesmente esta: você ora, você adivinha, você vai, é isso que você faz. Você ora, você adivinha, você vai, e ao adivinhar, há algumas coisas que você precisa fazer, você precisa estar na palavra de Deus e cercado pelo povo de Deus, e você faz o que Ele te diz para fazer. No capítulo 3 de João, a maneira como Jesus descreve seguir a vontade de Deus em sua vida, ele está falando com Nicodemos e ele está tipo: Você sabe, Nick, é como o vento, cara. É como o vento seguir a vontade de Deus é como o vento, você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai e nem mesmo pode vê-lo. Você nunca viu o vento, só viu os efeitos do vento, você pode sentir o vento, você pode ver o vento mudar as coisas, mas você não pode realmente ver o vento. E a outra coisa, cara, é que o vento não tem efeitos até você zarpar e entrar nele e deixar ele te empurrar um pouco. Se você pudesse fazer qualquer coisa para a glória de Deus e soubesse que não falharia, o que seria? No momento em que você acha que pode saber o que é, não seja apenas um ouvinte da palavra e se engane, mas faça o que ela diz. É hora de se tornar praticante da palavra, não apenas ouvintes. Eu sempre digo às pessoas, especialmente aos jovens, que nunca crescemos quando estamos confortáveis, crescemos quando estamos desconfortáveis. Deus está nos esticando, e eu acredito que hoje, isso é uma palavra até para mim, Ele está nos esticando para fora do lugar de conforto. Cientistas, psicólogos, todos concordam que se ficarmos apenas em lugares confortáveis o tempo todo, na verdade, prejudicamos nosso próprio crescimento físico, mental, emocional e espiritual. Você pode não saber disso, mas um filhote de águia, quando está sendo formado, o que a águia-mãe faz no ninho é tão incrível. Ela começa a remover penas do ninho. Você sabia disso? Ela começa a remover as penas do ninho para tornar aquele filhote de águia o mais desconfortável possível, para que eles realmente desenvolvam as próprias asas e aprendam a voar. Deus trabalha da mesma forma em nossas vidas. Esses momentos de desconforto, Ele não está sendo duro com você, não, Ele quer que você aprenda a voar. O crescimento começa no fim da sua zona de conforto. Renda o seu conforto, expanda-se, saia da sua zona de conforto. Você vai falhar na sua zona de conforto, o sucesso não é um procedimento confortável, é algo muito desconfortável de tentar. Então, você tem que se acostumar a ficar desconfortável se quiser ser bem-sucedido. Deus quer que você se acostume a ficar desconfortável. Deus nunca através das Escrituras nos pede para ficar no familiar, Ele nos pede para dar um passo de fé. Deus nunca disse que você sempre estaria confortável, mas Ele disse para sempre ser corajoso. Eu vim aqui hoje para te dizer que você precisa sair do seu barco de conforto, você precisa sair da sua zona de conforto. Deus quer te esticar, Deus quer te fazer crescer, Deus quer que você faça coisas difíceis, Deus quer que você ultrapasse o que você acha que são seus limites. E então, dê um passo. Estique-se. Para alguém aqui, Deus deu uma ideia, um sonho, talvez tenha sido anos atrás, talvez décadas atrás, é um sonho de Deus, mas você ainda está no barco, porque o barco é confortável. Deus nunca vai te dar um chamado sem te dar a coragem. Você pode sair desse barco. Deus quer que você entre nesse sonho dado por Deus. Pedro sai do barco e começa a andar sobre a água. Alguns de vocês estão pensando que sairão do barco e entrarão no mar. Eu sairei quando Deus abrir o mar.
Mas Deus está dizendo que abrirá o mar quando você sair, isso é fé. Nós estabelecemos metas inatingíveis e confiamos em um Deus imparável, colocamos tudo na linha, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. Não queremos estar seguros, queremos correr riscos. Sempre amei aventuras e diria a você, peça a Deus um sonho, um grande sonho de como você poderia se encaixar durante sua vida no plano de Deus para mudar uma parte do mundo para a glória dele, e então vá em frente. Apenas vá em frente e veja o fruto. É fácil se acomodar na vida com coisas que são menos do que o melhor de Deus. Sabemos que temos mais em nós, mas não queremos nos esticar, não queremos correr esse risco, e se não der certo? E se a porta não se abrir? Podemos ficar confortáveis com amigos que nos puxam para baixo, confortáveis com vícios, confortáveis com autopiedade, sempre pensando no que não recebemos, como estamos em desvantagem. O problema de ficar confortável é que você vai perder o seu destino quando Deus estiver prestes a te levar mais alto. Sempre haverá esse conflito, algo que você precisa escolher, conforto ou chamado. Você vai ficar onde está, não vai balançar o barco, não vai ter que se esticar, não vai ter que ser mais disciplinado, não vai ter que superar seus medos, ou vai escolher ficar confortável ou vai escolher dar um passo de fé e correr um risco. Se você nunca está desconfortável, você não está crescendo, se nunca precisa esticar sua fé, nunca está além da sua capacidade, então você vai ser limitado. O inimigo sempre vai te dizer o que você não pode fazer, mas se você rejeitar suas mentiras, ouvirá uma voz suave dizendo o que você pode fazer. Bem, Joel, e se eu tentar e não der certo? E se você tentar e der certo? E se você der esse passo de fé e chegar a um novo nível? E se te lançar mais longe do que você imaginou? E se você descobrir que pode fazer o que nunca fez, que pode andar, liderar, viver livre e inteiro? Não deixe que o oice te afastem do seu destino, vire-os ao contrário. E se Deus aparecer e te favorecer? E se portas se abrirem que você nunca sonhou que abririam? E se você vencer o vício depois de todos esses anos? Aqui está a chave, se você nunca tentar, nunca vai saber. Não há risco em tentar. Eu descobri que nada na vida vale a pena a menos que você corra riscos. Nada, disse Nelson Mandela. Não há paixão em jogar pequeno e se contentar com uma vida que é menos do que aquela que você é capaz de viver. Alguns de vocês, de uma maneira prática, têm a capacidade de serem usados pelo Senhor de várias maneiras, mas simplesmente não querem correr o risco, seja qual for o risco. E eu te desafio com esta parábola em termos práticos, onde não há risco para Deus, não há recompensa dele. O melhor de Deus para você sempre acontecerá do outro lado de confiar nele em um risco. O maravilhoso de Deus em sua vida só acontece no momento em que você diz, Deus, isso me aterroriza confiar em você com isso, acreditar em você por isso, mas eu escolho dar um passo nisso e confiar em você por isso. Qualquer um que nunca esteja disposto a correr riscos nunca fará muito neste mundo. Então, levante-se, vá, corra o risco, dê o primeiro passo, tome uma atitude e não deixe outro dia passar como se não estivéssemos aqui apenas para ler histórias e livros sobre outras pessoas fazendo outras coisas. Somos chamados a viver isso. Você entende a diferença? Podemos ver a ironia das vidas que muitas vezes vivemos, onde nos contentamos com essas rotinas, onde assistimos maratona de séries de TV sobre uma vida que outra pessoa está vivendo e chamamos isso de viver. Jogamos videogames sobre uma aventura, mas nunca saímos da nossa própria casa. Olhamos fotos, passamos pelas redes sociais, vemos fotos de uma vida que outra pessoa vive. Somos chamados para uma aventura, mas para viver esse tipo de aventura que Deus tem para nós, uma das mudanças que precisa acontecer para nós é sair da rotina e correr riscos. Rotina, talvez uma palavra melhor seja root, é apenas as coisas que você faz, não são necessariamente ruins ou más, são apenas coisas que você faz dia após dia, sem nunca parar para pensar para onde isso está te levando e qual diferença você está fazendo com sua vida. Você chega ao fim da sua vida e é isso, você nunca realmente para e pensa, é assim que minha vida deveria ser, essa é a diferença que eu deveria fazer, é isso que fui chamado a fazer?
E nós apenas ficamos presos nessas, nós apenas ficamos presos nessas rotinas, nós apenas ficamos presos nessas rotinas. Você fica em uma rotina tempo suficiente e vai criar uma rotina. Você fica em uma rotina tempo suficiente e vai cair em um túmulo. E é assim que a maioria das pessoas passa a vida na Terra. É apenas essa rotina normal, esse túmulo. E Jesus diz que eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, não uma existência chata e previsível. Muitos de nós estamos apenas existindo, em vez de viver. Somos ensinados a acreditar que você precisa ficar seguro, você sabe, não se empolgue demais, não acredite demais. A coisa triste é quando isso passa para a nossa cristandade, onde as pessoas estão, sabe, não espere que Deus faça muito, não acredite em Deus para muito, apenas fique no barco, fique com o status quo. Mas o fato é que muitos de nós vivemos nossas vidas com medo, vivemos nossas vidas apenas no que percebemos ser a segurança deste pequeno mundo que posso controlar e nunca damos um passo adiante e em direção ao propósito de Deus para nossas próprias vidas, porque a fé é tudo sobre risco. A fé é realmente fazer algo que não podemos fazer, porque precisamos que Deus o faça. E o inimigo, se ele não pode levar nossa alma, então, se estivermos salvos, ele vai tentar nos fazer viver com segurança, para que nunca demos um passo de fé e façamos o que Deus nos chamou a fazer. Sem fé, diz a Escritura, é impossível agradar a Deus, e eu quero agradar a Deus, então quero viver uma vida de risco e quero viver uma vida de fé. Se você vai avançar, então você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não se contente em apenas ler a história de outras pessoas. Há uma história que Deus quer que você viva. A coisa que deve nos assustar mais do que qualquer outra é o arrependimento, não é correr um risco. A coisa que deve nos assustar quando chegarmos ao fim de nossas vidas é nos arrependermos de não termos corrido riscos e feito o que Deus nos chamou para fazer.